Queridos irmãos, queridas irmãs, que a paz de Deus esteja com todos. Eu estava sentado ali, né? E a emoção me invadiu, né? Todo mundo sentiu, né? Falei, ai meu Deus, como é que eu vou falar agora, né? O coração já não aguenta essas coisas, né? Mas é muito amor, né? Então, intérprete. Vocês têm uma orquestra, uma música, um pianista, o intérprete, o violino. Então, tem aquele que consegue expressar o autor. Você sente Beethoven, você sente a melodia, porque o intérprete sabe viver, interpretar. Deus sabe quanto tempo um músico leva, quantas horas por dia e quantos anos para a frente de uma orquestra, utilizar um violino, um piano, estar ali cantando. Então o intérprete, ele vive, ele sabe predicar. Jesus, diante da magnitude da lei de Deus presente no universo e no ser espiritual que todos somos, fez a regência, a implantação, ajudou em todo o processo da Terra, recepcionou a humanidade, abriu o propósito do porvir. E ainda assim, à época, os fariseus colocavam em questão, em dúvida. Ele chama os apóstolos, a grande maioria, pescadores, acostumados com a água, com o mar da Galileia, o lago de Genezaré. E vocês sabem que pescador não põe o barco na água se o tempo vai virar. Mas com Jesus se entregaram. 3 embarcações. Eles remando, desde menino, sabem lidar com aquelas águas piscosas e vão de Cafarnaum, onde existia a casa de Simão Pedro, atravessam o lago e vão às terras de Gerasa, onde os gadarenos existiam. Aquele povo era abominado pelos hebreus, não só porque comiam a carne de porco, não só porque era politeísta, as gentes, como era chamado, mas que também eles viviam da cultura, viviam da vara de porcos para sobreviver. E vocês sabem que o hebreu tinha essa questão desde Moisés. Mas é para lá que Jesus vai. É para lá. Na direção do que é expatriado, do que é desprezado, aquele que é colocado à margem. E a embarcação vai, Jesus dorme numa das proas. De repente, começaram os ventos. Começaram as ondas, as nuvens obscuras chegaram e os relâmpagos e uma trovoada arrebenta, chuva torrencial, e aqueles apóstolos acostumados com a embarcação lutam, todos eles molhados, mais de suor do que de chuva, para manter a embarcação no prumo, até que chega um momento que um deles vai e acorda Jesus e diz: mestre, ajuda-nos, nós vamos perecer, vamos morrer aqui, mestre. Ele levanta, olha e fala: homem, onde está a tua fé? E levantando-se, colocou suas mãos e disse: para, vento, para, mar. E o vento parou, o mar sossegou, as nuvens escuras
se retiraram, o cenário voltou à normalidade e os apóstolos, molhados, exauridos, ficaram olhando para aquele homem e disseram um para o outro: mas que homem é esse que até manda na natureza, manda na chuva, manda no mar? Chegando lá, na praia, existia uma subida íngreme e um altiplano, um planalto, onde ficava a sociedade dos gadarenos. Eles sobem e quando vão chegar, bem pertinho, estão chegando ao topo, um homem, considerado no Novo Testamento como endemoniado, grita o nome de Jesus, sabia que era ele, e pede: deixa-nos em paz. Vejam, já sabia que era Jesus. Os espíritos chamados legião, que Jesus pergunta: quem és? Uma legião de espíritos subjugando aquele homem, que nem os ferros amarravam, que a sociedade não queria, e eis aí, depois do infortúnio, dos cataclismas, das chuvas, dos tsunamis, essas coisas todas que estão atravessando as nossas preocupações, asteroide que pode bater com a Terra, essas coisas todas, maremotos, chuvas torrenciais, enchentes, depois desse infortúnio, onde ele fala: homem, onde está a tua fé? Eis que Jesus se defronta com um homem subjugado, espezinhado pela sociedade, abandonado, amarrado, parecia um louco. E como Jesus, com autoridade moral, dizia: sai desse homem, que era assim que era entendido à época. Nós sabemos que os espíritos não entram no corpo do obsidiado, e eles então devem ter movimentado uma treva muito grande, e eu cá fico pensando, se aquela chuva torrencial não foi para lavar a atmosfera e dar condições mínimas para que Jesus pudesse atuar, tamanha perturbação que devia estar existindo naquela região, porque a chuva lava. Lá no Rio de Janeiro, antes do lugar da violência, do carnaval, onde a treva baixa toda, lá faz download lá no Rio de Janeiro, né? A chuva torrencial lava, né? E aquele homem é curado. A passagem dos porcos, se assustaram, caíram lá e teve uma passagem secundária, mas o importante mesmo, é que no infortúnio da obsessão, que a casa espírita conhece tão bem, obsessão simples, fascinação, subjugação, Jesus ensina-nos a posição de ordem moral, a presença moral, a presença moral. Não precisa de mais nada além disso. Não precisa de amuleto, não precisa de usar isso ou usar aquilo. A presença moral, luz. Aquele homem, então, que ficou curado, ajoelha-se na frente de Jesus e diz: mestre, muito obrigado, deixa-me ir contigo. Qualquer um de nós, passado o período da obsessão, diria assim: mestre, muito obrigado, eu quero continuar contigo. E ele, o que ele diz? Não, volta lá para a tua sociedade. Deu um trabalho danado, Jesus não falou assim, eu que estou falando, né? Deu um trabalho danado até agora, está na hora de retribuir agora com mão de obra qualificada, com um pensamento equilibrado, voltar à sua sociedade. Quando o homem volta, vêm os maiorais da cidade. Isso tudo lá no altiplano. Os maiorais da cidade vieram, todos eles muito chateados, que eles sofreram o infortúnio da dor de bolso, perderam a vara de porco. Não estavam nem ligando para o fato
de ter um homem sadio, recuperado. Não ligaram a mínima para isso. Mas a perda financeira, perda material, lucro cessante, que seria o termo de hoje, né? E eles expulsaram Jesus. Sabe lá o que é isso, gente? Isso é um infortúnio da perda material. Como se lida com os infortúnios? Nós estamos vivendo a era do infortúnio e das perdas materiais. Estamos vivendo isso na sociedade, no mundo. O mundo está de ponta cabeça nesse sentido. E a gente expulsa Jesus nessa hora, deixa o ódio tomar conta do coração, se esquece, a dor de bolso tira a visão, a fé. Que isso? Expulsaram Jesus. E Jesus, como todo espírito superior faz, foi embora. Foram embora. E ficou aquela multidão lá em cima, no altiplano, vendo as 3 embarcações voltando pelo lago para Cafarnaum. 3 barquinhos, reticências que ficaram na vida daqueles homens. Quem sabe se um não perguntou para o outro assim, mas o que é mesmo que ele veio fazer aqui? Nós nem deixamos ele falar. É assim, quando a gente vira as costas para Jesus, agoniados com as questões materiais, e como a gente perde o equilíbrio, quando falta o chão, é como se a gente estivesse andando, areia movediça, perco a base, seguro um cipó e fico agarrado, gritando, vociferando, reclamando da sorte. É ficar de costas para Jesus, como se ficassem reticências. Naquele momento, perderam a grande oportunidade de passar pelo infortúnio da perda material, da dor de bolso, de uma maneira dinâmica melhor. Então, as embarcações chegam a Cafarnaum. E chegando lá, está aquele povo sofrido, que Jesus era assim. Por onde ele andava, a multidão ia atrás dos sofredores, dos aflitos, sobrecarregados. E ele do barco quase não conseguia desembarcar. E naquela multidão, um homem conhecido, esse homem se chamava Jairo, que era conhecido no templo, ele era o cuidador do templo, ajoelha-se na frente de Jesus, na frente de todo mundo, e pede pela sua filha que estava morrendo. Quem é que aguenta isso? Um filho morrendo. Quem que aguenta isso? Naquela hora, imagem moral, ficar cuidando de imagem perante o sinédrio, não era o mais importante. O importante é a cura da filha. Quem tem um filho doente sabe o que eu estou dizendo. E Jesus olhando falou assim, vamos lá. E a multidão toda foi junto, os apóstolos em volta de Jesus, Jesus andando, uma multidão espremendo para tudo quanto é lado, uma mulher hemorroíça, que então nós estamos vendo aqui o infortúnio da possibilidade da morte, Jesus atendendo, e o infortúnio da doença considerada a doença da vergonha. Imaginem, as mulheres não eram nem autorizadas a entrar no templo, olhava através da grade. Imagina uma mulher que padecia um fluxo cessante de sangue. Há mais de 2000 anos, já imaginaram problema de higiene? Imaginem que situação essa mulher deve ter passado. E ela quietinha, na vergonha, com medo de, falar na linguagem de hoje, pagar um mico, foi e pensou assim, eu vou tocar nas vestes dele e vou me curar. E ela toca. Quando toca, Jesus para e pergunta bem alto, quem me tocou? Simão Pedro, vocês sabem que Simão Pedro é um caso à parte, né? Mestre, tem gente espremendo para tudo quanto é lado, perguntas quem te tocou. Ele falou, alguém me tocou de maneira especial, porque eu senti que saiu de mim uma virtude. E ela então foi um ensejo, foi a deixa, para ela quebrar talvez aí a vergonha, esse infortúnio da doença vergonhosa. E ela então se apresenta e declara abertamente, fui eu, mestre, eu que padecia um fluxo de sangue,
mas eu estou curada. Ele fala, vá, a tua fé te curou. Naquele momento, a multidão fez silêncio, porque um homem veio gritando lá da casa da filha de Jairo, ela morreu, ela morreu, ela morreu, não precisam ir mais, ela morreu. Jesus olha e fala assim, Jesus não falou, eu que estou falando, né? Imagina Jesus falando, essas coisas nossas, né? Desculpem aí, é a interpretação, né? Vamos lá. Os fariseus davam gargalhadas. Quero ver como é que ele vai sair dessa. Já estavam tocando as trombetas, significa, já estava o ato fúnebre acontecendo. E vocês sabem que para o hebreu essa questão de mexer com morte, olha lá o Lázaro quando foi chamado do túmulo, que confusão que deu, o temor que se instaurou entre os próprios fariseus, né? Então ele entra, manda parar, que é uma coisa muito grave, manda parar, e eles se debochando, o tempo todo rindo, e o pai aflito naquele momento ali do lado. Ele toca na menina e fala uma palavra inesquecível, Talita cumi, levanta, menina. E ela se levantou, pálida ainda, dá de comer para ela que ela está fraca. Pronto, o toque, no infortúnio da doença, da possibilidade da morte, Jesus fala, levanta-te. Não ficou preso ao ritual. Olhou a menina e o tempo todo com foco para a cura. Saindo de lá, ele e os apóstolos vão pelo caminho e passam 10 leprosos. A distância regulamentar, porque a lei estabelecia, a lei hebreia, né? Que o chamado leproso, se ele fosse à cidade, que era muito difícil, ele teria que botar um sino, ficar batendo o sino para ninguém esbarrar nele. O dito são não podia esbarrar no dito sujo. Então, ou então ficar gritando, leproso, leproso. Humilhação em cima de humilhação. E eles, numa distância regulamentar, estavam ali na condição daquela compactação do sofrimento igual dos 10, né? Porque quando começavam a aparecer as manchas, a família podia fazer o divórcio, separar, era queimada a casa, a pessoa era banida, ela perdia a cidadania. E a família ia para onde fosse, todos com vergonha. Então eles pedem humildemente a Jesus, mestre, tem piedade de nós. Jesus, então, levanta sua mão e fala assim, eu quero ser limpos. E eles viram a cura da própria doença no corpo do outro, porque eles se viram. Aí ganharam uma euforia, uma alegria, cá para nós, gente, cá para nós, não é fácil. E eles pensaram o quê nessa hora? Vamos para o Sinédrio. Tinha que mostrar lá que estava curado para reaver os bens, ganhar a cidadania de novo, chamar o marido, chamar a esposa, chamar os filhos, reunir tudo. Correram, levantaram poeira, os 10. Um parou. 9 foram embora. Esse que parou, voltou-se, agradeceu a Jesus. Ele perguntou, mas não são 10? Cadê os outros? A pergunta que surge aqui, nessa interpretação da lei de amor, que é tirada do coração do Mestre Jesus, como essência do Evangelho, ele intérprete da lei de Deus, questão número 1 do Livro dos Espíritos, que é Deus, é a inteligência suprema, causa primária
a regência estabelecida do amor que Jesus veio trazer depois da justiça. Nós podemos ver aí que há uma questão que clama a todos nós a pensarmos sobre a nossa regência, o quanto nós estamos sendo convidados a ser intérpretes de Jesus, que trouxe a essência do Evangelho na vida. Nós já aceitamos esse convite, ele disse: vinde a mim, vós todos que andais aflitos e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Vejam, ele convoca a todos e diz: eu vos aliviarei. O alívio é imediato. Mas ele vem: tomai sobre vós o meu jugo, a minha responsabilidade. Toma sobre si a responsabilidade. Tá legal, tudo bem. A tradução é essa, né? Tudo bem, tá ótimo. Mas agora, você está aliviado, agora preste atenção. Traz para você agora. Toma sobre vós a responsabilidade. Aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração. Então, é um aprendizado nas letras do Evangelho, o espírito da questão, através da mansuetude e da humildade. E o que a gente vê hoje é o contrário, a violência, querendo resolver o problema da violência. Sempre. E a pedagogia, os nossos queridos espíritas que estão trabalhando na educação, procurando trazer o caminho educacional para resolver o problema da violência. E ele diz: aprendei comigo, aprender com o Evangelho, com Jesus. Agora, aí é conquista. Encontrareis repouso para vossas almas. Não é ele que dá, é você que conquista, mediante o aprendizado com Jesus. A pedagogia de Jesus. Por quê? Suave é o meu jugo e leve o meu fardo. Esse é o convite que ele faz para que possamos ser também intérpretes, como ele é o intérprete da lei de Deus, o maior intérprete da lei de Deus que tivemos na face da terra. Astuto como uma serpente, manso feito um cordeiro. E eu pergunto, né, nós estamos conseguindo atender essa demanda, realizar esse propósito, deixar esse legado? Aí é cada um. Preste atenção nesse convite pedagógico que Jesus faz, não é? Então, o que nós podemos, assim, pensar? O que é que nos impede de atender o convite? E, atendendo o convite, de compreender a mensagem e colocá-la em ação dentro de nós. Aí eu pego Ceareiros de Volta, um livro maravilhoso, os espíritas desencarnados dizendo assim: nós vamos voltar, gente, deve estar tudo aí. Inácio Bittencourt vem e traz para nós uma mensagem fotografada por Chico Xavier, um resultado de uma pesquisa que foi feita. É fácil fazer um Ibope no plano espiritual. O IBGE de lá é muito mais eficiente. E eles pesquisaram entre os espíritas qual era a dificuldade e veio a resposta. Vou ler a resposta. Sopesa, quer dizer, é muito importante, né? O como e o quanto já favoreceste, sem imposição, a benévola renovação dos teus parentes, amigos e colegas que te cercam. Os parentes, os amigos e os colegas são as testemunhas oculares. Talvez seja remanescente de vida anterior. Esse tal do próximo que ele fala que a gente precisa aplicar. O homem não deve ser espírita apenas por inclinação, simpatia. Eu gosto tanto, chego lá, eu sento, me sinto assim, por inclinação. Não. Os emissários espirituais dos planos divinos, eles não ditam mensagens desde o começo da codificação kardeciana. Isso é o Inácio Bittencourt falando. Somente como mero interesse literário.
eles visam um elevado fim, a instrução da humanidade, lembrando a gente lá no Livro dos Médiuns, naquele item 303, quando Allan Kardec desenvolve o pensamento de que a finalidade da doutrina espírita é a melhoria moral da humanidade. Está muito claro lá. Por esse e outros motivos, diz Inácio Bittencourt, reconhecemos o acerto da opinião indiscutível dos excelsos dirigentes do Espiritismo, que eles são os da vida maior, tipo o Dr. Bezerra de Menezes, excelsos dirigentes do movimento espírita, do plano espiritual, deixa eu botar aqui, peraí, nas esferas superiores, que, após minuciosa pesquisa, chegaram a uma conclusão que, olha a conclusão da pesquisa, junto às calamitosas quedas morais e às deserções deploráveis de numerosos companheiros responsáveis pelo serviço libertador, entre todas as causas que dificultam a marcha da nova revelação na Terra, destaca-se em posição espetacular e dolorosa, pelo seu relevo, a preguiça mental. Chegaram à conclusão, por pesquisa, que nós, espíritas encarnados, estamos sofrendo um infortúnio da preguiça mental. Preguiça mental significa o quê? Bom, parou de pensar, não elabora, não lê, perdeu a embocadura para a leitura, tem preguiça, porque está no celular, está na televisão, está na mídia, está tudo, é só abrir a boca, a pessoa engole a informação, perdeu essa característica que adquiriu no plano espiritual. Os mensageiros mostram lá, o livro Os Mensageiros, aquele sem treinamento de capacitação de trabalhadores do movimento espírita, lá. No item 350 do Livro dos Médiuns, Kardec faz ali um tratado, vale a pena ler quando chegar em casa, 350 Livro dos Médiuns. De que me adianta acreditar na reencarnação, na comunicabilidade dos espíritos, na imortalidade da alma, se isso não me faz melhor? É uma questão de arrepiar os cordões do sapato, não é? Porque realmente não é uma crença. Como ele disse lá, é para mudar o mundo, e através de quem? Dos amigos, dos parentes, do cônjuge, da pessoa da família, né? Então, nós tínhamos falado sobre o intérprete na orquestra. Vejam, o intérprete, ele põe a sua verve. Nós vimos aqui o artista, né, que é engenheiro, né, não é isso? Físico. E aqui ele colocou, deu uma emoção para todos nós. Ele foi autor nessa hora. Ele viveu. Não é uma peça de teatro que você vive o personagem, não é isso, ele viveu, ele foi autor. Todo autor é intérprete, que internaliza o conceito e vive. E se é autor, ele tem autoridade. A palavra autoridade tem a palavra autor encaixada aí. Então a pessoa tem autoridade moral porque ele é autor, ele faz isso acontecer e vive isso, fazendo fluxo. Então, nós somos fluxo. E para não ficar uma coisa assim muito grandiosa, eu vou dizer assim, nós somos um cano d'água. Pensa bem, um reservatório de água, aquele reservatório infinito da espiritualidade. A torneira da caridade, nós somos um cano. Abre a torneira, fluxo. Quando se aplica o passe, quando você faz um atendimento fraterno, quando você esclarece os espíritos, você, nessa hora, você é um intérprete de Jesus e faz do seu modo peculiar, então também é autor, e por isso tem autoridade para poder fazer. Mas se esse cano tiver rugosidade, se esse cano tiver com muita impureza, se essa torneira está sempre fechada, efetivamente, a água não falta nunca, mas vai faltar caridade. E fora da caridade, a gente já sabe o que dá, né? Não tem salvação.
Então, nós vamos ver na questão 625 a confirmação de Jesus como modelo e como exemplo. Ele é o modelo da humanidade. Nós todos sabemos a questão 625 do Livro dos Espíritos. Mas, como eu disse no começo, os fariseus questionavam a autoridade, porque ele falava, e ele não veio para destruir a lei. Ele veio da continuidade. A gente pode compreender isso. Os fariseus não queriam compreender nada, eles queriam que ele calasse a boca, porque ele estava trazendo um contexto de amor e dando uma dimensão, chamando os fariseus de sepulcros caiados, branquinho por fora e podre por dentro. Façam o que eles dizem, mas não façam o que eles fazem, porque eles dizem, mas não fazem. E ele expunha aquela falsidade ideológica, seria o termo de hoje, de uma maneira veemente. Ele não escondia, não, Jesus. Como é que é essa questão? Por que incomodava tanto? Vamos lembrar. Quando você tem um terreno ruim, e você quer fazer uma construção, lembra do meu tempo de engenheiro civil, antes de ser psicólogo clínico, né? Você tira o terreno ruim, coloca assenta britas, pedras, bota um terreno melhor, faz as sapatas, que ficam debaixo da terra, mas sustentam as fundações, sobe os pilares de concreto ou de ferro, lá o que seja, acima do chão, e depois você faz o acabamento, bota telhado, etc., não é? Se você guardar as devidas proporções, foi isso que aconteceu. O mundo estava contaminado por um politeísmo galopante. Desde Abraão e Ur na Caldeia até Moisés, a luta foi para a implantação do Deus único. Então Moisés, quando veio, ele era legislador, administrador daquele povo, 2.500.000 pessoas vindo do Catre lá entre os egípcios para ocupar a Palestina até a tomada de Jericó, que ele não assistiu à tomada de Jericó, que foi a última cidade antes de ocupar e ver o período dos juízes, das 12 tribos de Israel, que era uma regência jurídica estabelecida por Moisés. E o Arão, o irmão dele, ajudando ele. Então, nós estamos vendo aí que Moisés trouxe noção de justiça. Lá na evangelização, eu fui evangelizado, eu participei de mocidade espírita, participei de tudo isso. Nasci em família espírita. E posso dizer para você, quando eu nasci, eu nem chorei, já falei Allan Kardec. A família espírita, todo mundo falando do espiritismo, então já fazia parte da vida da gente. Então, primeira revelação da lei de Deus, Moisés, a justiça. Então, é tirar o terreno, vem Abraão, os profetas do Velho Testamento, tirar um terreno ruim e botar um terreno bom do Deus único. Em cima da base do Deus único vem a sapata da justiça. E depois vem Jesus e sobe a estrutura resistente ao vento das intempéries humanas, é o amor. O amor sai do chão do mundo e sobe na direção do céu. Sai daqui do que fazer humano e vai na direção do céu. Estrutura firme. Então, Jesus veio trazer essa substância por sobre a justiça. Porque o amor tinha que vir depois da justiça. Não dá. Se você comete uma injustiça com a pessoa e diz para ela, eu te amo, ela não vai acreditar. Para que você possa dizer, eu te amo, você tem que ser justo com essa pessoa. Primeiro vem justiça, depois vem amor. O cronograma de estabelecimento da revelação. Então, depois que o prédio está pronto, que tentaram até usurpar, deturpar, vem a doutrina espírita, não mais uma pessoa, mas aí os espíritos, e fazem o acabamento, bota a antena da mediunidade, que não é invenção da doutrina espírita, a antena da mediunidade orientada para a caridade, para o amor, a mediunidade com amor, né, com Jesus, ilumina cada escaninho do Evangelho. Sem essa iluminação do raciocínio que Allan Kardec nos traz, da pedagogia que ele trouxe, a pesquisa que ele realizou, então há um acabamento, por isso que é chamado de verdade. Qual verdade?
Nós todos somos espíritos. Nós somos espíritos imortais. Fomos criados por Deus simples e ignorantes, para aprender a viver a grande mensagem, entrar na orquestra da humanidade. A gente entra desafinado. Como é que é um instrumento desafinado na orquestra? Aprender a afinar o tom, aprender a estar em comunhão, sair do egocentrismo, como diz Joana de Anjos, o egotismo, né? E viver a realidade junto com o Maestro, o Mestre Jesus. Essa plenitude que a Terra chama de regeneração. Objetivo, então, estabelecido para a humanidade. E está passando agora essa transição planetária. Então, em pleno estabelecimento do amor sobre a Terra, Jesus, com a autoridade, porque é autor, os fariseus questionavam. E a passagem diz assim, vejam a falácia. E vocês vão ver a atualidade disso, tá? Vocês todos nós somos espíritas, guardadas as proporções, recebemos esse choque de incredulidade, tanto dos cientistas, dos filósofos e dos religiosos. A máquina Kirlian já está aí registrando o perispírito. E os professores de física estão dizendo que não é, que é um efeito corona. É um efeito corona, dissipação de uma energia por uma extremidade em baixíssima voltagem, baixíssima amperagem e alta voltagem, é um efeito corona. Só que, quando a pessoa toma um copo de uísque, muda a cor e a configuração. Se ele está com raiva e bota o dedo lá, muda. Se ele faz uma prece, muda. Então, é mais do que um efeito corona. Então, é isso. A falácia ela vai até um certo ponto, porque é a má vontade, né? Jesus, então, está a passagem de Mateus, capítulo 21, versículo 23 a 46. Estando já a ensinar no templo, os principais sacerdotes e outros dirigentes judaicos foram ter com ele para saber com que autoridade ele fazia essas coisas. Não reconheciam nele a autoridade. Por quê? Para eles, Jesus não era autor, o autor é Moisés. E toda hora eles colocavam Jesus tentando chocar a sociedade, tentando pegar Jesus num erro de choque com o autor Moisés. Aquela passagem da mulher apanhada em adultério, lembram? Ah, Moisés diz isso, e tu o que diz? Aquele que tiver sem pecado que atira a primeira pedra. E ele sempre dando continuidade, dimensão ampliada. Dir-vos-ei, se primeiro, responde Jesus, né? Dir-vos-ei, se me responderem a uma pergunta. Jesus não é mole, não, gente. É uma beleza. João Batista foi mandado por Deus ou não? Perguntou para eles. João Batista, profeta, respeitadíssimo por todo, pregou naquele ano sabático, aqueles 6 meses de colheita farta antes de Jesus, o arrependei-vos. Foi sacrificado por ordem da esposa pela Jezabel não, é a Salomé, né? Que denunciou, fez uma denúncia, né? Eles então se reuniram quando Jesus colocou isso e começaram a conversar o seguinte: se nós dissermos que foi mandado por Deus, ele vai nos perguntar por que nós não demos crédito às palavras de João. Se negarmos que foi Deus que o enviou, o povo aqui vai matar a gente, vai apedrejar a gente. Então nós vamos responder que a gente não sabe. Combinado. Só que os apóstolos estavam ali, estavam tudo escutando. Você sabe o que é? Ouvido de ouvir, né? Então eles falaram, não sabemos não. Jesus falou assim, ah é? Jesus não falou ah é não, sou eu. Desculpa. Também não responderei a vossa pergunta. E pronto. Mas para os apóstolos ele deu as respostas. Isso aqui é bacana. Que acham, isso com os apóstolos, separado, que acham acerca disso? Um homem que tinha 2 filhos
disse ao mais velho, Jesus contando para os apóstolos, que eles perguntaram depois, quando acabou aquele negócio todo, Simão Pedro, então, ficava curiosíssimo, né? Eu, quando toquei, mudou tudo. Então, desculpem aqui que eu tenho que arrumar aqui, peraí. É isso. O que acham acerca disso? Jesus colocou pedagogicamente. Um homem que tinha 2 filhos disse ao mais velho, filho, vai trabalhar hoje na nossa herdade. Não vou, respondeu. Mas pensando melhor, falou, levou um tempinho, pensou melhor, eu vou sim, pai, eu vou. Primeiro ele falou, não vou. Depois falou, eu vou. Depois, o pai foi e perguntou o mais novo, vais também? E ele respondeu, sim, eu vou. Mas não foi. Aí Jesus pergunta aos apóstolos, qual dos 2 obedeceu ao pai? Já viu que eles ficaram mudos, né? Ficaram mudos. Discutiram entre eles, e aí Simão Pedro assumiu o comando e falou assim, foi o primeiro, sem dúvida, que disse não no começo, mas foi. Aí Jesus falou assim, garanto-vos que os homens maus e as mulheres de má vida entrarão antes de vocês no reino de Deus. Olha só. Porque João Batista disse-vos para se arrependerem e se voltarem para Deus. E vocês não quiseram ouvir, vocês, está falando dos hebreus, né? Ao contrário de muitos homens maus e mulheres dessas que se arrependeram. Pessoas que eram consideradas más, pessoas de má vida, se arrependeram depois e foram para o movimento de renovação. Então, ele tá colocando essa questão da vontade, entre o desejo e a vontade, né? Apenas pelo fato de terem visto isso, não quiseram se arrepender, e assim nunca chegaram a crer. Então, nós estamos vendo assim um aspecto que Jesus traz pedagogicamente. Eu fiz questão de trazer um texto pedagógico, que quando a gente se defronta com a doutrina espírita, seja chegando na casa espírita, porque um amigo deu um livro, uma palavra de alguém, uma palestra, alguma obsessão, uma doença, alguma coisa que aconteceu e que houve uma mudança, a pessoa entra no movimento espírita e se defronta com a doutrina espírita. Esse é o primeiro movimento. O segundo movimento, em permanecendo nesse lugar e não negando, ele vai internalizando os conceitos. E o terceiro movimento, esses conceitos começam a sair dele através dos pensamentos, das ações, etc. São 3 movimentos. Então, a pessoa que entra no primeiro movimento vai depois para a televisão dizer, eu fui espírita. Quando vocês ouvirem alguém dizer, eu fui espírita, é do primeiro estágio. Ele entrou no movimento espírita, mas não deixou a doutrina espírita entrar, porque quem é espírita não deixa de ser. É estado d'alma, é modo de ser, é vida. Então, o pulsar divino dentro de cada um de nós leva-nos ao processo desenvolvido ao longo de todos os milênios para a perfeição. Nós sabemos que, através da questão 621 do Livro dos Espíritos, que a lei de Deus está impressa na consciência. Então, vamos aqui fazer uma metáfora. Vamos dizer que Deus, ao criar o ser, ele cria o ser e fosse uma bússola incrustada no perispírito. Então, fazendo uma metáfora, né? A bússola indica sempre o norte magnético, não é? Mas eu quero vir para cá no uso do meu livre-arbítrio, na minha vontade, meus desejos, formando um ângulo entre o vetor do rumo certo, do pulsar no rumo certo, que é a lei de Deus impressa na consciência, mas eu quero vir para cá, na minha ignorância, formando um ângulo. Então, todos os habitantes do planeta Terra, expiação e provas, têm um ângulo a fechar, pelo movimento da própria vontade, que foi no movimento da vontade
que buscou abrir o ângulo tem que fechar. É educacional isso. Ninguém fecha isso por você. Teria graça alguém falar para você assim: vai lá no centro evoluir um pouquinho por mim. Não tem nexo isso. É você que tem que fechar. É esse o autor que torna a autoridade e que pode dizer que é intérprete da doutrina espírita. É esse que faz a vivência. E a gente vê tanto exemplo bonito no mundo, né? Na questão 132 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: por que o espírito precisa encarnar? É claro que ele não perguntou assim, né? Eu estou aqui fazendo a ênfase, como sempre, né? Por que ele evolui no plano espiritual? Não evolui. Mas tem que encarnar. Por quê? Os espíritos respondem de duas maneiras. Por quê? Precisa fazer a sua parte no contexto geral. Ele precisa ajudar a sociedade na qual ele faz parte. E para que ele possa passar pelas provas, pelas expiações e alcançar a perfeição, o rumo certo. Ele precisa fazer alguma coisa para fechar o ângulo e ficar zerado. A gente pode dizer que o Chico Xavier zerou, né? Então é um espírito zerado. É um espírito bom, nosso peixinho, né? Espírito bom é zerado, está zerado, não é? Então, nós temos um papel aí. Nós somos convocados para esse papel, que é a gente exercer a nossa autoridade, sendo autor, assumindo o autoconhecimento da questão 919 do Livro dos Espíritos e regendo a nossa vida na orquestra do mundo, nesse período de transição planetária com vista à regeneração. Cá para nós, que Deus nos abençoe nessa luta, não é? Então eu queria pedir a vocês agora que vocês dessem um abraço na pessoa do lado e dissessem assim: feliz fechar de ângulo. Dê um abraço, dê um abraço.